Corinthians 2, Santos 1. Mais uma cacetada que o Santos leva do Corinthians lá na Neoquímica Arena. Nesse futebol paulista, vou dizer aqui mais uma vez, sem charme algum. Um jogo disputado dentro de campo, mas um futebol sem aquele charme de um clássico Santos e Corinthians. Volto a dizer aqui, é saudosismo? Não sei, mas puxa lá os tempos atrás, quando Santos e Corinthians dividiam o Morumbi, para um lado e para o outro, e aquela coisa linda dentro de campo. Hoje não, hoje é assim. Quando um time faz um gol, é aquele barulhão danado. Quando o outro time faz um gol, nada. Você até escuta o grito dos jogadores dentro de campo, ou escuta alguns ainda mandando o outro tomar café, tomar caju, desse jeito. Então, para mim, é aquele futebol assim, como se diz, sem charme, sem aquele futebol brilhante que existia pelos dois torcedores dentro de campo. É claro que a gente está falando, muitos vão dizer assim, porque vocês perderam, porque vocês levou a cacetada, levamos mesmo. E o Gil no final ainda, bravo, o Gil estava bravo ainda, porque o Zé Ivaldo foi expulso. Ô Gil, eu tenho certeza que depois você vai ver o lance lá e você vai falar assim, o rapaz, o juiz estava certo. O juiz estava certo, porque na hora do carrinho, eu já tinha arrancado o vermelho, já tinha dado, já era expulso ali. Porque todo mundo viu que ele pegou, ele foi para cima mesmo para pegar. Ou passava, ou ficava a bola, ou a bola passava, ou ficava o jogador. Então foi o que aconteceu, ficou o jogador. Então, para mim, ali já era vermelho direto. Mas aí o árbitro ainda foi, deu amarelo, e eu, na minha resenha lá com o Antônio e com o Nel, eu disse, vai ser expulso, vai ser expulso, o VAR vai chamar e vai ser expulso. E foi mesmo. Então, é justo. Não tem desculpa de arbitragem, não tem desculpa. Para mim, a arbitragem fez uma arbitragem à altura do que foi o jogo entre Santos e Corinthians. Fez uma arbitragem boa. Para mim, não houve interferência da arbitragem. A não ser ali naquele lance logo no primeiro minuto do segundo tempo, eu disse para o Nel ainda. Eu falei, ô Nel, mas se fosse dentro da área, o juiz dava essa falta? O juiz dava essa falta aí? Não dá. Que era do Sherman lá com o lateral esquerdo do Corinthians, que não houve nem falta, houve aquele encostão lá, jogada de linha de fundo lá, que o cara cai para poder ganhar a falta e acabar a jogada, e aí o árbitro marca aquelas faltinhas ali, que dá até bronca, às vezes, no futebol, de você ver aquilo ali. Mas, como se diz, se fosse dentro da área, dava? Era pênalti? E aí, como é que fica? Mas, no meu modo de ver, assim, ó, um jogo fraco entre Santos e Corinthians. O Santos perdeu muito sem o Neymar em campo. É claro que perdeu. Se o Neymar tivesse em campo, era um outro jogo para o Santos. Para mim, o Corinthians venceu com o mérito de achar 2 gols da maneira que a defesa do Santos tomou, porque como que o Santos me leva a um gol logo ali, aos 11 minutos do primeiro tempo, da forma que levou, aquilo é uma desatenção, é falta de marcação. Aquilo ali, é como eu já disse aqui no canal aqui, não adianta você comprar zagueiro, trazer zagueiro de seleção, se você não tiver posicionamento dentro da área. Para mim, foi uma falha da defesa do Santos deixar o Yuri Alberto livre lá pela direita. Todo mundo fechou para a esquerda, deixou o rapaz livre pela direita. Ele que já é largo, fazer gol com o Santos, não vai perder a oportunidade. Disseram que o Gabriel Brazão teve uma falha. Para mim, não. Para mim, o Gabriel Brazão não falhou. Falhou foi a defesa do Santos, que se posicionou mal na cobrança daquele escanteio curto do Corinthians e deixaram aquela desatenção ali na costa da zagueirada, que o Sherman estava ali também, do Escobar. Então, para mim, uma falha clamorosa do time do Santos, que entra numa semifinal de campeonato e, me desculpa, não pode levar um gol daquele lá. Era 30 minutos do segundo tempo, o Santos não tinha chego no gol do Corinthians. O Santos não tinha chego no gol do Corinthians. Depois, houve ali não sei se foi ordem do Caixinha ou alguma coisa, que o Tassiano veio mais para o meio, o Guilherme caiu para a direita e o Soteldo foi lá para a esquerda. E aí o Santos deu aquela animada no jogo, que aí teve até aquela bola do Gabriel Brazão, do Gabriel Bom Tempo, que ele chutou e o zagueiro do Corinthians tirou de cima da risca.
E aí, logo depois, em seguidinha, veio o gol do Santos, uma bela cobrança de escanteio do Guilherme e a cabeçada do Tiquinho. E aí o Santos empatou o jogo no momento que o Santos crescia de produção. O Santos dava aquela não que era espetacular, mas o Santos equilibrou o jogo e começou a cutucar o Corinthians. Começou a cutucar o Corinthians. Mas aí voltou o segundo tempo, o Santos parece que querendo dar a bola para o Corinthians e querendo deixar o Corinthians com a bola para o Santos tentar o contra-ataque ou tentar o erro do Corinthians. E aí, outra vez, para mim, uma falha de marcação. Você não pode deixar um jogador como o Garro, que bate bem na bola, livre na entrada da área. Você não pode, você tem que ter um jogador sempre atenção. Se você prestar atenção, tinha 6 jogadores do Santos dentro da área. E o Garro me pega aquela bola livre e ficou até mais fácil, porque quando você tem 6 jogadores dentro da área e tem mais jogadores do time, ao contrário, dentro da área também, é mais fácil de você cobrir o goleiro. E foi o que aconteceu. Ele chuta bem, ele bate bem na bola e acabou metendo lá no alto do Gabriel Brazão lá e acabou fazendo o segundo gol. E aí, depois desse segundo gol, parece que o Santos baqueou mesmo dentro de campo, porque o Santos tentou fazer uma pressãozinha ali no Corinthians ali, mas nem o chute conseguiu sair. Talvez o Roleiser ali, como diz o Caixinha, acho que nós estamos falando até o Roleiser errado. Acho que é Rolaiser. Acho que é mais ou menos Rolaiser, pelo que o Caixinha falou na coletiva. O Rolaiser tentou uns 2 chutes ali, mas foi bloqueado. Poderia ser chute até difícil ali para o Corinthians ali. Portanto, foi um jogo assim muito de desatenção do Santos. Você não pode entrar num jogo de semifinal de campeonato e levar um gol aos 10 minutos dentro da casa do adversário, onde só tem torcida do adversário e vai dar aquela inflamada no time adversário, e você levar o gol do jeito que levou. E aí depois, no segundo tempo, a mesma coisa. Depois ainda teve uma defesaça do Gabriel Brazão lá, aos 73 minutos já do segundo tempo, uma bola do Depay, que ele bateu bem, e o menino, o Gabriel Brazão, fez uma boa defesa. E aí teve a expulsão do Zé Ivaldo. Para mim, justa expulsão, pegou, não tem, até pela maneira que ele foi na bola, tinha que ser expulso, então não tenho. Eu acredito que o Gil, depois vendo o lance, com calma, ele vai ver que ele estava irritado, estava nervoso sim, mas realmente foi justa a expulsão. E aí no finalzinho também, o Escobar, que acabou pegando o jogador do Corinthians lá e acabou saindo vermelho também, mas já era finalzinho do jogo. Já estava acabando o jogo, nem teve mais jogo. E aí, na entrevista do Pedro Caixinha, ele chegou a falar de falta de sorte do Santos, tal. Pode ser falta de sorte do Santos, sim, eu concordo, com a não presença do Neymar. Um jogo desse, onde os torcedores do Santos passou a semana toda escutando que o Neymar estava sendo poupado, que o Neymar estava fazendo reforço muscular, que o Neymar não foi para campo, mas os torcedores do Santos não imaginavam que o Neymar não tinha condições de jogo para esse jogo contra o Corinthians. Portanto, o Santos tem que ficar muito esperto também com o negócio da seleção brasileira. Será que o Neymar está no momento certo de voltar à seleção brasileira? Será que é o momento exato do Neymar voltar para a seleção brasileira? Tem tudo isso daí que tem que tomar muito cuidado. Por quê? É aquela história. Você tem o Neymar em campo, mas no momento mais importante do campeonato, que você precisava do Neymar, você não pôde contar o Neymar dentro de campo, porque o Neymar, já no jogo contra o Bragantino, já deu aquela que todo mundo achou que era coisinha à toa, ele chegou a postar falando que estava tudo normal, mas na realidade não estava e não está normal, porque para ele não entrar no jogo hoje contra o Corinthians ficou um negócio muito estranho, muito estranho. Olha, para mim foi um jogo fraco, sim. Como eu já disse aqui, para mim foi um jogo fraco, tanto para o lado do Corinthians como para o lado do Santos. A verdade é uma só. Quando eu falava aqui que o Corinthians vem jogando futebolzinho pequenininho assim, vem sim, vem sim.
vão se iludir, claro, venceu um clássico, o Santos na semifinal do campeonato, você ganha aquela injeção de ânimo, Mas eu vou dizer aqui, se o futebol do Corinthians, quarta-feira, contra o Barcelona, se for aquele Barcelona que eu vi jogando lá, aquele time que eu vi jogando lá, o Corinthians não passa na Libertadores. O Corinthians não passa. Agora, se o Barcelona vir aqui dar uma pipocada e o Corinthians ganhar essa força de ter vencido um clássico hoje, o Corinthians pode sim tirar a diferença do Barcelona, porque o futebol ele é cheio de emoções, ele é cheio de falcatrua também, porque, como se diz, é como diz o Gil, o rapaz lá contra o Mirassol fez a falta e não foi expulso. E hoje, a mesma falta e o Zé Ivaldo foi expulso. Portanto, é como eu disse, lá contra o Mirassol, o juiz errou. Só que hoje, contra o Zé Ivaldo, contra o Yuri Alberto, o juiz acertou. Então, essa foi a diferença. Que lá o juiz errou, não expulsou, tinha que ter expulsado. Então, é a coisa do futebol, é a interpretação da arbitragem brasileira. Mas, como eu disse aqui, então o Corinthians não é que a gente, claro, você está de cabeça inchada. Não, cabeça inchada já passou, já. Já estou fazendo o vídeo, eu espero um pouquinho para você não chegar aqui e falar muitas coisas à toa. Então eu gosto de esperar um pouquinho, dar uma refrescada, ver a entrevista a coletiva do treinador, aquelas coisas todas, para a gente poder falar aqui. Mas é o que eu volto a dizer. O corintiano não vai se iludir que o Corinthians fez um espetáculo com o Santos. Porque se você pegar as defesas do Gabriel Brazão, foi o chute do Depay, aos 73 minutos lá, porque saiu os 2 gols e a defesa, estou esquecendo, a bela falta cobrada pelo Garro e a grande defesa do Gabriel Brazão. Teve também. Mas logo em seguida, ali depois, saiu o gol do Corinthians, o gol do Garro. Teve a defesaça do. Então, não foi aquele espetáculo, chute para lá, chute para cá. A mesma coisa o Santos. O Santos não chegou no time do Corinthians. O Hugo não fez defesas no jogo. Que defesa que o Hugo Souza fez no jogo? Não fez. Então, para mim, foi um jogo fraco, sim. Perdeu mais o Santos, o Corinthians, que ainda até recuperou o jogador para entrar no jogo de hoje, como foi o caso do Ranieri e do José Martins. E o Santos foi o grande perdedor do jogo, do resultado, e ainda não pôde contar com o seu maior jogador ou o maior jogador do futebol brasileiro na atualidade hoje. Claro que a gente tem que respeitar o menino do Palmeiras, que está jogando muita bola, mas ainda tem que, como se diz, fazer uma carreira longa para fazer o que o Neymar já fez no futebol. Mas, como se diz, é tudo de respeito. Para mim, Gabriel Brazão, uma nota 5,5. Fez aquela bela defesa lá do chute do Depay, depois daquela defesa da cobrança de falta do Garro, uma nota 5,5 para o Gabriel Brazão. O JP Sherman, para mim, uma nota 4, foi muito abaixo hoje daquilo que ele vinha fazendo. O Gil, uma nota 5,5, foi, ainda no final reclamou ainda da arbitragem ainda. O Zé Ivaldo, pela expulsão dele, mas, como se diz, pelaquilo que foi o jogo também, uma nota 4. O Escobar hoje, caneludo, Escobar hoje ele foi caneludo. Para mim, um futebol fraco do Escobar hoje, uma nota 4,5. O João Schmidt, uma nota 5,5. O Gabriel Bom Tempo, que fez um primeiro tempo bom, uma nota 6. Foi substituído, saiu, entrou o Roleiser no lugar dele depois. Então, para mim, uma nota 6 para o Gabriel Brazão, que ele foi um dos responsáveis daquele momento do final do primeiro tempo que o Santos deu aquela crescida no jogo. E o Tassiano, para mim, o Tassiano abaixo. Apesar do Antônio lá de Santa Bárbara estar dando umas cornetadas nele desde o início do jogo, eu falei, tenha calma, vamos ter calma, mas o torcedor não tem calma, ele já corneta, é logo a hora que entra em campo. Mas mesmo assim, foi um futebol fraco do Tassiano hoje. O Soteldo, uma nota 5 também, não foi o Soteldo daquele outro jogo contra o Corinthians, que o Santos também perdeu de 2-1. O Guilherme, uma nota 5,5, fez uma bela de uma cobrança de escanteio que o Tiquinho fez o gol. Para mim, o Tiquinho, uma nota 6, aproveitou bem a cabeçada, fez o gol. Que é aquela história, o centroavante tem que a bola chegar para ele fazer. E o Tiquinho acabou a bola chegando para ele, ele acabou cabeceando bem, fez o gol do Santos.
O Léo Godoy, para mim, uma decepção o Léo Godoy. Entrou até eu achei assim, é hoje que vai ser o dia do Léo Godoy. Vai calar a boca de muitos, mas infelizmente todos vão estar falando a mesma coisa que eu, porque não teve jeito. O Roleiser começou, correu bastante, ainda tentou fazer dribles, tentou chutar para gol, acho que 2 vezes, foi bloqueado. Para mim, uma nota 5,5. Vai ser um jogador que vai crescer muito ali no Santos, eu acredito que no Campeonato Brasileiro ele vai ter mais oportunidades e provavelmente vai ser titular do Santos. O Barreal, para mim, uma nota 4,5, foi discreto também, entrou ali discreto. E o David Washington, para mim, uma nota 4, entrou já no final do jogo, o jogo já praticamente definido, porque foi a hora que o Corinthians já começou a dar aquela embaçada para um lado, embaçada para o outro, e aí começa, como se diz, quem está ganhando já vai dando aquela segurada, e quem está perdendo já vai dando aquele desespero, já vai se entregando, porque o jogo já caminhava já para o final, e a gente via que o Santos, com um futebolzinho pequenininho assim, não ia chegar a um empate nunca ali na Neoquímica Arena. Portanto, fica a lição para o Santos. Tem que treinar, tem que jogar mais, apesar, como eu já disse aqui, não ter o seu craque em campo hoje. Fez muita falta o Neymar para o Santos. Como se diz, quando o Corinthians soube que o Neymar não ia entrar em campo, os caras fizeram assim, ó, respiraram fundo, de alívio, porque sabia que se o Neymar estivesse em campo, o trabalho do Corinthians ia ser bem maior do que foi. Infelizmente, o Santos não pôde contar com o Neymar, mas eu volto a dizer aqui, futebol do Corinthians, para mim, que vejo na minha interpretação, no meu modo de ver e na minha opinião, continua pequenininho assim. Se eles jogar contra o Barcelona, aquele Barcelona que eu vi o jogo de quarta-feira, e jogaram muita bola contra o Corinthians. Se for aquele time lá, aqui, e o Corinthians com o futebol que apresentou hoje com o Santos, a não ser pela força do seu torcedor, porque é difícil o Corinthians reverter o resultado contra o Barcelona. Mas, como se diz, jogo é jogo, cada jogo é uma história. Vamos aguardar e esperar que, de repente, os caras podem acontecer algum milagre aí dentro do futebol nessa quarta-feira e os caras se classificar ainda para a próxima fase. Infelizmente, o Santos está fora do campeonato, o Santos que vem se montando, o Santos que vem se arrumando depois de toda aquela tragédia de 2024, mas acreditamos e esperamos sim que o Santos tenha uma longa caminhada ainda pela frente e vai poder sim fazer bonito ainda nessa temporada. Só espero que os torcedores do Santos não venham com história de trocar treinador. Não me venha com essa história, porque senão começa o negócio tudo desandar. Que nem o cara quando acorda de manhã cedo com dor de barriga. Desanda tudo, aí fica ruim. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.